também, né? A gente falando muito em relação a essa fase do São Paulo, a esse momento, e a gente trouxe até essa informação aí nas últimas horas do FIP de Cotia, porque teremos uma votação importante pela frente aí no São Paulo Futebol Clube, que é o FIP de Cotia, o Fundo de Investimento em Participações, né? Que, enfim, deve ter esse aporte aí de mais de 200 milhões para o São Paulo, mas ele passou no Conselho de Administração e vai a voto, ainda não tem nada definido, deve ser dia 26 aí, 28 de setembro, mas vai a voto no Conselho Deliberativo. E é algo que gera uma preocupação para o Casares, porque está começando nos bastidores um movimento de conselheiros que são aliados a ele, é verdade, mas de entenderem que não faz sentido esse FIP de Cotia, porque está muito mal explicado para muita gente, e aí o Júlio começou a convocar reuniões internas entre grupos ali do conselho para tentar explicar, justificar, mas não surte o efeito imaginado, e caso isso não seja aprovado pelo conselho, cara, para ele vai ser quase que uma bomba, né? Vai ser algo bastante delicado. Então é algo para ficar de olho também, mas ao menos internamente passa a ter uma manifestação contrária também a ações que, enfim, talvez aqui há 2, 3 anos atrás eram coisas que já passariam de forma direta, né? Então nem teria muito debate, passaria porque ele tem muito apoio, ele tinha muito apoio. Não é que ele tem assim, deixado de ter apoio e ter maioria no conselho, mas essas pautas vão a debate também pela pressão da torcida. Exato. Me surpreende porque a pressão da torcida ela faz, inclusive, a política do clube tomar rumos diferentes e também tem a diferença de uma pauta para outra. São várias pautas que vão para o conselho, algumas pautas pode ter maioria que pensa de uma forma, pode ter maioria que pensa de outra. Agora, me surpreende aquilo que você falou. Em outros tempos, qualquer pauta que fosse para o conselho passaria, porque a oposição do São Paulo é muito pequena. Mas também a gente tem que entender o momento político do clube, que é um momento que está chegando perto de uma nova eleição, já começam algumas movimentações. O próprio Júlio falou na entrevista para você de cerca de 5 nomes prováveis, possíveis, que ainda não, obviamente, não teve nenhum avanço, porque não é o momento, mas alguns nomes prováveis e possíveis que podem se candidatar para a próxima eleição. Então, alguns movimentos já começam a acontecer e a gente vê o fortalecimento, de repente, de uma oposição, também por conta de alguns movimentos da diretoria atual, que é lógico, tem a pressão popular contra. Então, tem muita gente que vai contra algumas decisões da diretoria, porque nesse momento a pressão popular está contra a diretoria e vale a pena para a pessoa pensando numa candidatura, pensando num novo momento político, ser contra, ser de fato oposição nesse momento. Agora, em determinados momentos, em situações diferentes, era conveniente que fossem as decisões da diretoria, todas elas apoiadas, enfim. A gente sabe que isso é mais do que normal na política nacional, no geral, assunto chato pra caramba que você acabou de falar para o pessoal do chat não comentar, a gente entra em algumas questões políticas agora do clube, logo na sequência. Mas, enfim, acho que a política está envolvida num contexto geral da sociedade, em todos os âmbitos da sociedade, e nesse caso do clube é praticamente impossível a gente não citar esse momento político que o clube vive, né, Gabi? Exato. Eu tenho uma informação que seria um prazo de 5 anos para esse aporte, 30% de Cotia, mas esse é um dos pontos, né? Isso está mal explicado para os conselheiros, então eles estão também com um pé atrás, e o fato de não falar-se mais em Marinakis, porque antes o papo era Marinakis, né? Era falado abertamente, e isso gerou muita exposição midiática. Hoje é algo da gestora Galápagos, né? Então não tem relação com o próprio Marinakis, mas gera uma preocupação ter o nome, entre aspas, oculto nessa história, então gera muitas críticas também. Eu acho que nesse momento, fosse hoje a votação, Kaique, fosse meio-dia, fosse daqui a 2 minutos, acho que não passaria, mas até o dia que vai sair, então, essa votação, que deve ser dia 26, 28, ele faz reunião, tenta explicar, tenta convencer, aí acho que pode mudar o cenário, mas acho que mostra uma instabilidade, de certa forma, política do São Paulo Futebol Clube nesse momento também. É claro, né, uma pressão
externa muito grande, fora Casares, a gente está vendo esse movimento forte da galera, mas internamente também, não só o racha político dele com o Carlos Belmonte, que a gente já falou bastante aqui, mas também parte do conselho também virando contra ele em escolhas que talvez para ele pareceriam fáceis, né? Talvez ele olhe e pense, pô, tem esses caras na mão, vai ser fácil passar. E aí as coisas começam a ficar mais complicadas também. Eu acho isso bom indicativo, cara. Não que o São Paulo tenha uma oposição ferrenha, forte, que vai mudar as coisas, mas eu acho bom você ter pelo menos debate, porque antes era isso, né? Então vai a voto, cara, balanço, plano financeiro, é só sim e não se fala mais nisso, né? Não tem muito debate, muito você, de fato, debater internamente os termos. Acho importante isso também, Kaique. Tem oposição que prejudica, faz muita coisa para poder prejudicar, tenta prejudicar ao máximo o andamento do clube, porque para ela não vale a pena. Agora, tem uma oposição saudável, aquela que propõe o debate, aquela que de fato propõe algo que vale o debate para o bem do clube. Eu acho que é uma oposição saudável. Agora, todo o ambiente político, principalmente na questão do clube, pelo menos uma oposição mínima que seja, ela deve existir, né? Porque é um lugar onde passa tudo, onde todo mundo tá com o mesmo pensamento, não que não seja bom, todo mundo tá na mesma sintonia, com o mesmo pensamento, mas no âmbito político dentro de um clube, pô, todo mundo apoiar e deixar passar todas as coisas que acontecem apenas na questão da situação do clube, eu não vejo como algo benéfico. Eu vejo uma oposição como necessária, inclusive. Algo que me preocupou no ambiente político do São Paulo há um tempo atrás, porque parecia que a oposição era totalmente nula dentro do clube. Né? Vendo um pouco mais de fora, parecia que a oposição era totalmente nula. E alguns movimentos fazem a gente agora enxergar que, de fato, tem movimentos, por mais que sejam pequenos, movimentos que talvez possam ser benéficos para o clube, de você colocar pelo menos em debate. Aquilo que você falou, de pelo menos o debate já é algo que é saudável para o clube de forma muito grande. Exato, pelo menos ter algo, né? Ter alguma mobilização, acho algo importante. E o Fábio Gava, sempre conosco aqui também, mandar um grande abraço para ele, falou do Flávio Marques, né? Faz um ótimo trabalho de oposição. A gente recebeu ele aqui no Arquibancada Tricolor, no Arquibancast, né? A gente trouxe ele aqui com o seu ponto de vista. Ele é o conselheiro que são, assim, 100 eleitos, né? Então, ele entrou nessa eleição com o último número de votos, né? Então ele foi, de fato, o 100º eleito, ele teve poucos votos, mas ele consegue entrar, teve o bastante para conseguir entrar no Conselho Deliberativo do São Paulo, e ele, de fato, cobra, fiscaliza, tenta conversar na reunião. A gente trouxe, né, que teve uma reunião que foi também, né, transmitida, onde ele falou com o Júlio, tentou o diálogo, mas ele foi também, assim, duramente criticado pela atual gestão. Então a gente sabe que é um barulho pequeno, mas já é algo, já é um barulho. A gente tem muito cara hoje da oposição de São Paulo que não faz nada, cruza o braço, né? Ou da tal da oposição, né? Como brinco aqui, porque não tem oposição de fato ferrenha, forte no São Paulo. São grupos frágeis, fragilizados internamente na política, e aí isso gera crítica por parte da torcida em cima desses caras. Mas é algo realmente assim. A gente teve muito na última eleição, por exemplo, que foi uma eleição única. A gente não teve candidato da oposição, que para mim é uma vergonha assim gigantesca. Cara, mas não vai ganhar. Sim, mas lança alguém para ter debate, pelo menos, né? Para ter pelo menos algo na campanha. Não entrega de mão beijada, caso você não concorde com o outro lado. Eu acho que isso é um ponto frágil também, né, dessa oposição do São Paulo. Mas a gente teve muita gente mudando de lado, caras importantes da oposição, né, que ficaram anos e anos ali sustentando debate, de repente mudam de lado. Então, para mim, é coisa da política que, de fato, não faz muito sentido, né? Quando você olha, quando você fala tem oposição, e aí tem um movimento assim, acho que é um baque para quem está lá dentro tentando, assim, pelo menos fiscalizar, brigar, né? Não é, assim, brigar de criar barraco, arruaça, mas é assim, pelo menos você propor debate. A gente celebra o debate, como disse aqui nosso querido, enfim, Ronaldo William Vidal, falou, né? A que ponto chegamos? Mas é verdade isso, Ronaldo. De fato, é triste falar isso, mas a gente tem que comemorar que está tendo pelo menos algum debate, tá tendo pelo menos algum. Opa, vamos conversar desse tema, porque muitas vezes não tem. Mas a gente vai, claro, informando para vocês em relação ao fato, né, Kaique?